Garotada, é um prazer de novo com vocês, professor Geraldo Cardoso Sobrinho, continuar a nossa ecologia, nossa preparação para o Enem. Faça direitinho, siga a nossa orientação, que o resultado será o seu sucesso no Enem que virá. Está chegando, é rapidinho, um ano passa e você vai ter o seu sucesso. O nosso tema de hoje, da aula 26, relações entre seres vivos. Como você observa aí no tópico, ó, aula 26, relações entre os seres vivos. Essas relações são também chamadas de cenoses. Aí você vai lembrar que essas relações, sempre que eu tenho indivíduos se relacionando, a gente já comentou isso, está havendo algum tipo de troca, evidentemente. Então, as relações, você vai fazer duas perguntas inicialmente, tá? Primeira coisa, você vai fazer duas perguntas sempre que alguém falar em alguma relação. Primeira delas, quem está se relacionando? Quem está se relacionando são dois indivíduos. Eles podem ser da mesma espécie ou de espécies diferentes. Se forem da mesma espécie, a relação é chamada de intraespecífica. Se forem de espécies diferentes, a relação é dita interespecífica. Portanto, a primeira resposta, quem está se relacionando? É da mesma espécie ou de espécies diferentes? Então, eu defino se a relação é intra ou interespecífica. A segunda pergunta que você vai fazer é essa, atenção, hein? Alguém leva prejuízo? Eu tenho duas alternativas, sim ou não. Se nenhum dos dois envolvidos levar prejuízo, é porque ou os dois ganham, ou um ganha e para o outro é indiferente. A relação, então, ela é dita harmônica. Se porventura alguém levar prejuízo, normalmente você diz assim, os dois podem levar prejuízo? Até podem, mas é uma relação que não se sustenta na natureza. Então, normalmente a gente vai trabalhar com isso. Um ganha em detrimento do outro. Então, um ganha e o outro perde. Aí essa relação é dita desarmônica. Logo, as duas perguntas permitem a classificação inicial do tipo de relação. Intraespecífica ou interespecífica, harmônica ou desarmônica. Então, como você pode observar na tela, a gente acaba tendo 4 opções, porque intraespecífica, dentro da mesma espécie, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. As interespecíficas, indivíduos de espécies diferentes, também podem ser harmônicas ou desarmônicas. Logo, são 4 opções. Intra-harmônica e desarmônica, inter-harmônica e desarmônica. Os principais exemplos e as principais formas de relações a gente vai comentar agora, para que você tenha base para fazer qualquer prova. Portanto, vamos a elas. Primeiro, as harmônicas. Intraespecíficas. Então, se é harmônica, ninguém sai perdendo. Primeiro, colônia. Quando que é uma colônia? A colônia existe quando os indivíduos da mesma espécie estão ligados anatomicamente. Lembre sempre disso. Para ser colônia, tem que estar grudado um no outro. É isso que a gente consegue ter, por exemplo, em alguns quinidários, poríferos. Então, sempre que falar em colônia, tem ligação anatômica. Pode ocorrer divisão de trabalho ou não na colônia. Pode ocorrer divisão de trabalho ou não. Mas os indivíduos podem ser iguais ou diferentes, mas obrigatoriamente estarão ligados anatomicamente. Então, lembra sempre que essa ligação anatômica, poríferos, quinidários como corais, as caravelas, ocorrem bactérias, algas também. Então, você está vendo uma fisália. Aqui, a fisália é um quinidário, né?
Aqui você vê o indivíduo responsável pela flutuação da colônia. Na verdade, aqui embaixo tem vários pólipos. Você vê que tem formato diferente. Aqui cada indivíduo é responsável por uma função. Então tem a função de defesa, tem a função de busca de alimento, de reprodução. Como são vários indivíduos reunidos e são da mesma espécie, a gente tem então uma colônia. A sociedade, os indivíduos ficam juntos, mas não há ligação anatômica. Ora, por que os indivíduos ficam juntos se não tem ligação anatômica? Porque é uma compensação, porque levam vantagem. Por exemplo, aumenta a defesa, aumenta a possibilidade de busca de alimento. E aí a sociedade a gente tem, por exemplo, de insetos, de mamíferos. A sociedade de insetos, lá não tem um indivíduo, tem um coletivo. A sociedade de mamíferos já tem um indivíduo. Embora vivam juntos, mas, por exemplo, você vê a sociedade humana, a gente colabora com o grupo, pensando também nas vantagens que a gente vai ter. Lá nas abelhas, nas formigas, nos cupins, não se pensa em vantagem individual, há o coletivo. Então veja, temos abelhas, cupins e formigas, como eu falei, e aqui, claro, com divisão de trabalho, com formas diferentes, a gente não tem forma diferente, mas divide trabalho também. Raramente o pessoal comenta, mas reuniões são encontros temporários, sempre um fator externo, por exemplo, que ocorre com aves migratórias, urubus. Quando que eles se reúnem? Ou quando pinta comida, alimento, portanto, é a causa, ou na época de reprodução. Por isso, as relações harmônicas interespecíficas são colônias e sociedades, que se cobra mais, e, eventualmente, as reuniões pouco cobradas, portanto. Você pode olhar aqui, no caso das abelhas, onde há a divisão de castas, né? A rainha responsável, então, pela proliferação dessas abelhas, as operárias que são estéreis e fazem todo o trabalho na colmeia, e os zangões cuja única função é, então, fecundar a rainha. Agora a gente trata das relações harmônicas interespecíficas, e algumas delas sempre aparecem direto ou indiretamente em provas. Portanto, perceba ali na tela. Primeiro, mutualismo. O que quer dizer sinal positivo-positivo? Quer dizer que os dois levam vantagem, né? Antigamente, o mutualismo era chamado de simbiose. Então, se você encontrar testes antigos, você ainda pode encontrar o nome simbiose. Hoje, simbiose é usado para qualquer relação, mas fique atento para o aparecimento desse termo simbiose. Então, há um benefício mútuo e a relação obrigatória porque envolve recursos alimentares. Aqui você vê, por exemplo, os líquens. Líquen é um grande indicador de qualidade ambiental. Onde tem líquen é porque a qualidade do ar é boa. Líquen é a associação do quê? De alga, que faz a fotossíntese e alimenta o fungo, e o fungo que envolve e protege a alga. Por exemplo, aqui é um exemplo claro desse tipo de associação. Mas, por exemplo, bactérias que vivem na pança de ruminantes como o boi, né? E acabam recebem comida, proteção e digerem, por exemplo, a celulose lá para os herbívoros. Cupim protozoário, lembra que cupim come madeira, mas nenhum animal digere a celulose. Por quê? Porque a gente não tem essa enzima chamada celulase. Então, quem trabalha para digerir esse material para o cupim é o protozoário que mora no tubo digestivo do cupim. A outra relação bastante comentada é a protocooperação. Alguns autores chamam de mutualismo não obrigatório. É claro que a relação não é tão romântica assim como a gente pensa. Ali que então a alga não pode vir ser um fungo? Pode. É que juntos eles frequentam locais que sozinhos eles não poderiam frequentar. Essa é a grande vantagem. Agora, no caso da protocooperação, mutualismo não obrigatório, os seres se associam porque levam alguma vantagem mútua, mas podem facilmente viverem sozinhos. Por exemplo, você tem aí, jacaré e o pássaro palito, paguro e a quitina, anu e gado, por exemplo. E você nota aqui, no caso do rinoceronte,
né, o bem-te-vi vai e se alimenta dos carrapatos que estão no lombo do bicho. Resultado, o rinoceronte se livra do parasito e o bem-te-vi tem uma comida farta, tranquila, não precisa estar procurando comida. A mesma coisa o chamado pássaro palito e o jacaré. Você já viu essas fotos aparecendo, o jacaré lá lagarteando, e esse pássaro entra na boca do jacaré, chamado pássaro palito porque diz que come o que fica no meio dos dentes, até come, mas ele come também parasitos que desenvolvem no interior da boca desses animais. Então um se livra do parasito, outro tem comida farta e tranquila. O paguro e a actina é a mesma coisa. O paguro é um microcrustáceo que é bastante utilizado como alimento por peixes. Ele consegue se esconder numa concha, mas mesmo assim não fica protegido. Então ele coloca as anêmonas, actinhas sobre a concha, porque o veneno liberado por elas espanta o peixe e ele consegue então se livrar dos predadores. E, em compensação, ele caminha com as actíneas pelo mar e elas têm uma facilidade de obtenção de alimento e maior oxigenação, por exemplo, sendo então um benefício mútuo. Tudo bem? Vamos mais uma? Comensalismo. Veja que aqui é mais e zero, ou seja, um ganha e para o outro zero é indiferente. Nesse caso, um ser se alimenta dos restos alimentares do outro. Então, evidentemente, que se um come o que resta do outro, você lembra lá do Rei Leão, das hienas, que diziam que ficava na rabeira da cadeia alimentar, você se alimenta do que sobrou do outro, você sai ganhando. O outro é indiferente, porque ele já se alimentou mesmo. Então, no tubo digestivo, por exemplo, de vertebrados, vivem várias bactérias, protozoários, que se alimentam dos nossos restos. Não nos fazem mal e acabam sendo beneficiados. Porém, essa relação é muito cobrada, a rêmora e o tubarão. Observe que aqui tem uma rêmora. A rêmora fixa com uma ventosa no tubarão e vai passeando com ele pelo mar. O tubarão come o que sobrar, ela acaba se alimentando. Agora, tome cuidado, se ela, por exemplo, comer algum parasito que tem sobre o tubarão, e às vezes ocorre da rêmora com a baleia também, aí é um caso de protocooperação, porque está livrando o outro do parasita, os dois ganham. Mas normalmente a relação que cai é essa, ela come os restos do que sobra da alimentação do tubarão, acaba ela sendo beneficiada, para o tubarão é indiferente. Portanto, um caso clássico de comensalismo. Outro lado, o inquilinismo. Veja que também um ganha e o outro é indiferente. Agora, o que é o inquilino? O inquilino é aquele que mora na casa do outro, né? Aquele que paga aluguel para o outro. Neste caso, a gente aplica para aqueles casos em que um ser vive dentro ou sobre o corpo do outro sem prejudicá-lo. Porque se ele viver no corpo do outro prejudicando, aí a relação não é harmônica, é desarmônica. É um caso de parasitismo. Aquele habita o corpo do outro sem prejudicá-lo, no entanto. Vamos ver os exemplos típicos? Por exemplo, orquídeas e bromélias. A gente chama de epi, é sobre, fito é vegetal. Então lembra sempre do caso do epifitismo, que é o mais cobrado. Epi, sobre, sempre que tiver o prefixo epi é sobre, fito vegetal. Então um vegetal sobre o outro. A orquídea e bromélia são vegetais baixinhos, que precisam de luz numa floresta tropical, onde lá embaixo é escuro. Então acabam pegando carona em grandes árvores. Como elas vivem sobre a árvore sem fazer mal, é um caso então de inquilinismo chamado epifitismo. Mas tem outro. Tem outro, o caso do Fierasfer, que é esse peixinho fininho, com as holotúrias, ou seja, o pepino do mar. Holotúria, pepino do mar. Aqui está o pepino do mar. Sempre que esse peixe está em perigo, que vê um predador, ele é capaz de entrar na cavidade do pepino do mar, e ele entra através do ânus, e lá se esconde um pouquinho.
uma vez passado o perigo, ele consegue sair e voltar à sua vida normal. Então, como ele se abriga no interior do pepino do mar sem causar-lhe prejuízo, é um caso clássico também de inquilinismo, ok? A outra, foresia. Veja que é positivo para um e para o outro é indiferente. Então, sempre que um organismo é transportado por outro, por exemplo, craca e baleia. A craca você já viu no nosso litoral, ela tem tipo uma conchinha toda serrilhadinha e vive aí no interior dessa conchinha. Ou ela desenvolve em cima de um substrato, pode ser a rocha, ou pode ser um caranguejo, pode ser em cima de um molusco, da ostra. Agora, pode ser fixo ou móvel. No caso de baleia, por exemplo, do caranguejo, esses seres acabam transportando de um lugar para outro. No momento que transporta de A para B, a gente chama de foresia. Então, lembra sempre da foresia. Então, ganha quem é transportado, né? Olha, o transporte do grão de pólen, por exemplo, pelas abelhas, né? Por aves, é um caso de levar de A para B. Às vezes, por exemplo, você comprou um boi, né? E ele foi, tinha um ferimento, a mosca foi lá, depositou os ovos. Aí você comprou esse boi e levou de A para B. Os ovos foram juntos da mosca, a mosca nasce em outro lugar. É um exemplo de foresia. Então foi transportado não na forma ativa no animal, mas na forma de uma forma representativa como o ovo, ok? A sinfilia, o último caso, só que esse nome é mais moderno. Muita gente pode usar ainda esclavagismo. Se for o esclavagismo, um ganha e o outro perde. É uma relação desarmônica. Mas no caso da sinfilia, eu vou explicar por quê, aí a gente trata como positivo para um e indiferente para outro. O que é esse caso de sinfilia que alguns ainda continuam chamando de esclavagismo? Na prática, tem formigas que conduzem o pulgão para dentro do formigueiro e levam comida para o pulgão, levam plantinha. Por quê? Porque ele se alimenta de seiva. O aparelho bucal consegue entrar no vaso onde tem seiva elaborada e ele succiona essa seiva, que é uma solução açucarada. E as formigas adoram essa solução açucarada. Como é que elas tiram? Algumas conseguem recuperar a partir da liberação por poros do próprio pulgão. Outras, através das fezes do pulgão. Agora, como muitos autores dizem, se o pulgão quiser ir embora, ele pode ir embora, ela vai lá buscar outro, aí dizem que a relação não é desarmônica, é harmônica e chamam de sinfilia. Mas você presta bem atenção nessa questão do pulgão com a formiga. Assim, a gente fecha, agora a gente já vai para as relações desarmônicas, a gente fecha as relações harmônicas. Das relações harmônicas, intra e interespecífica, intra dentro da mesma espécie, então nós temos colônia, temos sociedade e reunião, principalmente colônia e sociedade, saber a diferença você tem que trabalhar esse item, e das relações interespecíficas harmônicas, principalmente o mutualismo, a protocooperação e a simbiose são os casos mais comentados. E não esqueça do inquilinismo, o epifitismo das orquídeas e bromélias. Agora a gente vai para as relações desarmônicas, tanto intra quanto inter, ou seja, alguém está levando prejuízo. Então vai ser sempre um positivo e negativo. Vamos lá? Primeiro, o canibalismo. Então, canibalismo, alguns dizem que é um predatismo, já vi em vestibular isso, predatismo intraespecífico, porque é a mesma relação do predatismo, só dentro da própria espécie. Então, quando o indivíduo ataca violentamente um outro da mesma espécie e dele se serve de alimento. Agora, veja, não é um fato comum. Ele ocorre em situações de estresse, luta por espaço, então competição por espaço e competição por alimento. Por exemplo, eu citei o caso das rãs. Se você tiver um ranário
e tiver uma superpopulação, ou seja, faltar espaço, é possível que as mais fortes se alimentem das mais fracas, caracterizando então um canibalismo. Ou se faltar alimento. Então, se faltar alimento, as mais fortes podem também se alimentar das mais fracas. Isso pode ocorrer em porcos, enfim, em vários animais. Ok? A próxima relação, competição. Então, competição aqui em indivíduos da mesma espécie, né? Então, vão competir por quê? Por alimento. Ou uma competição sexual, na época da reprodução, os machos competem pela mesma fêmea. Você mesmo está nos assistindo e está se preparando para uma grande competição que é a busca pela vaga na universidade. Então não deixa de ser uma competição intraespecífica por um espaço universitário, ok? E tem também o amensalismo antibiose. Essa relação pode ser tanto intra quanto inter. Normalmente ela é mais utilizada como inter, né? Mas aqui também tem antibiose contra a vida, né? Por exemplo, o caso das tênias, as solitárias. Por que é chamada tênia de solitária? Porque onde tem uma não desenvolve outra, então ela impede o desenvolvimento de uma outra tênia. Como ela impede, é um caso de amensalismo ou antibiose. E aí nós chegamos nas interespecíficas, as que mais caem. Então lembra que desarmônica sempre é positiva para um, negativo para outro. A gente tem aí o predatismo. Predatismo, acabei de falar no caso do canibalismo, que é um predatismo intraespecífico. Então, uma espécie ataca violentamente e mata a outra para se alimentar dela. Agora, você tem que saber, sempre envolve o predador, aquele que ataca, que leva vantagem, e a presa, que é a vítima. Então, você tem que tomar cuidado sempre quando o pessoal der as duplas, como, por exemplo, aqui, o guepardo atacando o antílope. Isso aqui pode cair numa prova e o pessoal perguntar qual é o predador e qual é a presa. Então, o predador é o guepardo, né? E a presa é o antílope. Então, nós temos vários predadores, o leão, tigre, cobra, gavião, tamanduá, enfim. Há várias explicações e vários exemplos de casos de predatismo. Só que eu quero que você observe muito bem esse gráfico agora. Esse gráfico é o que aparece isoladamente. Gráfico de predatismo sempre parece um zigue-zague. Então, se eu estilizar, vira um zigue-zague. Então, você vê aqui, ratos servem de alimentos para cobras. As cobras são pontilhado e rato linha contínua. É claro, se eu aumentar muito a quantidade de cobras, eu vou diminuir a quantidade de ratos. Ao diminuir a quantidade de ratos, falta alimento para as cobras, então diminui a quantidade de cobras, o que faz aumentar a quantidade de rato. Por isso, se você mexer ou nas cobras ou nos ratos, você interfere nas duas espécies, né? E razão pela qual nós humanos temos que ter um conhecimento amplo sobre esse tipo de relação, porque você vai lá num campo, por exemplo, como já aconteceu em vários países, extermina as cobras, daí a pouco os ratos vão lá, devoram sua lavoura inteira. Então, prestar bem atenção nesse tipo de relação. Herbivorismo é quando os animais atacam as plantas, né? Hoje a gente tem pesquisas modernas que mostram que as plantas reagem, né? Então, as plantas não são passivas. Elas são capazes de liberar substâncias, por exemplo, que no ar consegue avisar outras plantas de que está havendo um ataque ou até atraindo predadores desses herbívoros. Portanto, tem muita coisa nova sendo descoberta. Então, lembra que o predatismo e a aversão de ataque aos vegetais, chamado herbivorismo, são duas relações que caem bastante. Outra, o parasitismo, mas aí você já viu aulas sobre parasitismo, né? Então, um ser vive sobre, chamado de ectoparasito, ou dentro, chamado de endoparasito, endo dentro, ecto fora, mas causando prejuízo. Então, você tem vários exemplos, pulgas, carrapatos, bactérias, vírus, protozoários, alguns fungos. Aqui você tem o exemplo da lombriga, né? Aqui está a lombriga macho, que tem essa curvinha, e a fêmea, né? Aqui tem o carrapato, por exemplo. E a antibiose.
Então o indivíduo libera substâncias que bloqueiam o desenvolvimento do outro. Por exemplo, pinheiros aqui, muito se fala da questão do pinus, né? Até pela forma de cultivo, que é com espaço mínimo entre eles, tornando o solo muito ácido e as raízes impedem, portanto, o desenvolvimento de outras plantas. Mas o exemplo mais característico de antibiose foi o que levou o Fleming a descrever e descobrir a penicilina, exatamente pelo fungo do gênero Penicillium, quando o fungo libera uma substância que não deixa desenvolver bactéria. Aí lembra como a relação chama antibiose, esse tipo de produto passou a ser chamado de antibiótico. Então lembra sempre que antibiótico é especificamente contra bactéria, não se usa antibiótico contra vírus, ok? E por último, esclavagismo, aquela relação também todas positiva para um e negativa para o outro. Nesse caso, entre as formigas, né? Você pode falar da formiga e do pulgão, lembra? Ou a gente chama de sinfilia, ou alguns autores ainda chamam de esclavagismo. Porém, há espécies de formigas que roubam larvas de outras espécies e depois fazem com que essas formigas já adultas trabalhem para elas. Então, é tipo uma escravidão chamada esclavagismo, onde um ganha e o outro perde. E para a gente fechar, mais um caso de relação aqui bem tranquilo, a questão de mimetismo e camuflagem. Lembra que camuflagem é quando o indivíduo se assemelha ou no aspecto ou na cor com o ambiente onde vive. Gente, por favor, não é que o ser faça um esforço sobrenatural para ficar com a cor parecida. Não. Por ter aquela cor, acaba levando uma vantagem evolutiva, uma vantagem competitiva. E aí a gente tem duas formas. Por exemplo, a homo é igual, né? Sempre que tiver homo é igual. Cromo é cor. Então assemelha a cor do ambiente, como papagaio, leão, urso polar, o camaleão. Então não pense, o papagaio não é verde porque ele quer se defender na floresta. Por ser verde e viver na floresta, ele acaba camuflando. Por viver na savana, o leão acaba tendo uma vantagem, consegue ficar quietinho lá esperando a presa sem ser visto, por exemplo. O camaleão depende da quantidade de luz do meio, então ativa alguns cromatóforos, não é que ele queira ficar parecido, é que ele sofre a influência da luz exatamente para ter aquela cor. Ou no caso do urso polar, veja, agora que está vendo o degelo, o que era uma vantagem competitiva passou a ser uma desvantagem, né? Porque agora facilmente ele é visto já que não tem neve. Então você vê que é tudo muito circunstancial. Tem também a homotipia, quando se assemelha ao aspecto do meio. E o grande exemplo é o bicho-pau, é um inseto compridinho, que ele normalmente fica em cima de gravetos. Então mesmo que você vá a um museu, olhe que está ali dizendo bicho-pau, você tem que prestar bem atenção, porque ele parece um graveto seco. Então, como ele está pousado, paradinho sobre o graveto, é muito difícil visualizá-lo. Outro tipo de relação que tem, então aqui você está vendo a camuflagem, ó, os casos do polvo, que libera a tinta no meio, o urso polar e no caso do camaleão. Mimetismo. Lembra de mímica, mimetes em grego quer dizer imitar. Quando você faz mímica, você está imitando. Então, mimetismo é uma forma de imitar outra espécie, né? Então, semelhante com outro indivíduo de outra espécie. Nós temos dois defensivos, o chamado batesiano, quando ele parece com outro que é mais venenoso, que é mais tem sabor desagradável. Por exemplo, aqui essa mariposa, você olha para a mariposa e você vê, parece estar vendo o olho da coruja de longe. É claro que um predador, ao observar de longe, não imagina que é a mariposa que lhe serve de alimento. Então, sempre que você observar uma coruja com essa mariposa, não é que a coruja queira comer a mariposa, está mostrando um tipo de mimetismo defensivo. Outro da falsa coral. Na verdade é uma sacanagem da natureza. A falsa coral tem veneno sim, só que a presa está na parte posterior da boca. Então é muito difícil para ela conseguir
injetar o veneno, ela tem que abocanhar completamente a vítima. Então ela prepara todo o bote e tal, mas aí ela também não é burra, ela se manda. Por isso o pessoal diz que a falsa coral imita a coral verdadeira, é um caso de mimetismo defensivo. Nós temos o outro milleriano. Vejam bem, eu sempre falo, o milleriano. Charles Miller, que viveu no Brasil, viveu na região de Blumenau, tinha uma correspondência muito grande com Darwin, então uma figura muito importante no Brasil, foi quem descreveu. E eu sempre falo, quem não é forte, quem não tem veneno, cheira mal. Então, no caso do mimetismo milleriano, a defesa era a forma de emitir mau cheiro, conforme você pode observar aqui. Isso ocorre com o gambá e a barata. Então, sempre que tiverem em perigo, eles liberam o mau cheiro e isso afasta o predador. Ok? Ainda tem um último, que você observa aí, o de ataque peckhamiano, que ocorre, por exemplo, com o bútil, né? Que é uma ave de rapina, ela se mistura a outras aves até chegar próxima da sua presa, onde ela consegue, então, atacar a presa tranquilamente. E ainda tem a coloração de advertência. Então, isso serve para você também. Sempre que tiver uma cor muito intensa, é sinal de que tem algum perigo por aí, como, por exemplo, veneno, é um sinal para o predador não se aproximar. Vamos rapidamente a um exercício. Abelhas apresentam 3 castas sociais, as operárias, fêmeas estéreis, que realizam o trabalho da colmeia, a rainha e o zangão, encarregados da reprodução. Essa divisão de trabalho caracteriza... Então, está vendo divisão de trabalho? Caracteriza o quê? Você já sabe que a gente está com um caso de uma relação harmônica ou desarmônica, interespecífica ou interespecífica. Vamos ver ali. Observem lá. É uma sociedade ou é uma colônia? Você já sabe que não é uma colônia. Iso é igual. Hétero é diferente. É heteromorfa. A rainha é diferente do zangão, que é diferente da operária. E a relação é intra, porque é da mesma espécie, harmônica. Tranquilo, né? Segunda, a atividade pesqueira é, antes de tudo, extrativista, o que causa impactos ambientais. Muitas espécies já apresentam sério comprometimento em seus estoques e, para diminuir esse impacto, várias espécies vêm sendo cultivadas. No Brasil, o cultivo de algas, mexilhões, ostras, peixes e camarões vem sendo realizado há alguns anos com grande sucesso, graças ao estudo minucioso da biologia dessas espécies. Os crustáceos decápodes, por exemplo, apresentam durante seu desenvolvimento larvário várias etapas com mudança radical de sua forma. Algumas das fases de larvas dos crustáceos. Então você observa aqui essas formas diferentes. Não só a sua forma muda, mas também a sua alimentação e o habitat. Isso faz com que os criadores estejam atentos a essas mudanças, porque a alimentação ministrada tem que mudar em cada fase. Se para o criador essas mudanças são um problema, para a espécie em questão essa metamorfose apresenta uma vantagem importante para a sua sobrevivência, pois, gente, se mudar a fase e mudar a forma de alimentação, evidentemente que as diferentes fases larvais deixam de competir pelo mesmo alimento. Não foi o alimento que falou na questão? Vamos voltar a ela. Aumenta a predação entre indivíduos? Ali seria canibalismo, não é nem predação. Aumenta o ritmo de crescimento? Não. Diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie. Portanto, veja uma questãozinha do Enem bem tranquila. Então, mais uma vez, um prazer tê-los. O assunto é muito, muito extenso, mas a gente vai fornecer toda a base para você ter sucesso no seu Enem. Gente, um grande abraço, até a próxima aula.